Queria ver a turma do OANSE, as crianças da igreja, os pré-adolescentes, estudando a palavra, todo sábado. Sábado é aquele dia que você gosta de dar uma descansada. Eu sei que a semana é dura e é difícil, mas é o dia do OANSE. Então é o dia de você recobrar as energias e trazer seu filho para a igreja, 4 horas da tarde, porque ele vai aprender mais da palavra do Senhor. Eu sei que às vezes é difícil, é uma luta, né? A luta do crente moderno é lutar contra estes desafios, às vezes é o cansaço, às vezes os vários compromissos, mas coloque na sua agenda para o ano de 2026. Sábado é o dia do OANSE, é o dia de levar as crianças, os pré-adolescentes para a igreja, passar a tarde, ouvindo a palavra, memorizando o versículo, interagindo, estando juntos. Você quer que seu filho aprenda a Bíblia, creia no Senhor Jesus Cristo. Se ele ainda não creu, seja edificado. Irmão, tem que trabalhar. E o trabalho é em casa, no seu devocional ali com a sua família, lendo a Bíblia todo dia e orando, e no sábado e no domingo. O crente ele está sempre trabalhando. O crente é um povo trabalhador, Trabalha não somente para sustentar a família, mas trabalha na obra do Senhor. Sempre que possível, o Senhor vai nos sustentando dia após dia. Você vai perceber como isso é gratificante e maravilhoso, as recompensas que o Senhor tem para nós. E o tema de hoje é sobre isso, a recompensa dos que creem no Senhor. Os crentes em Jesus, eles receberão grandes recompensas. Essas recompensas já são na terra. Eu não estou falando de dinheiro, sucesso, prosperidade, não. Recompensa que o Senhor nos dá na terra é o conhecimento de Deus. Irmãos, como diz no marketing, na propaganda, isso não tem preço. Você conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, ter um relacionamento com o Senhor, isso é impagável, isso é um tesouro. E você tem acesso na sua casa, com a Bíblia Sagrada, na sua família, com a oração, conversando com o Senhor, todos juntos ali. É simples, não somos perseguidos, temos liberdade para aprender do Senhor, para adorar ao Senhor, liberdade para entregar as nossas vidas ao Senhor todo dia. E olha, a recompensa que Deus nos dá aqui na terra já é maravilhosa. Imagine a recompensa futura. Os crentes no Senhor Jesus Cristo têm uma grande recompensa. Estamos estudando isso lá em Isaías, capítulo 25. Lembra que o livro do profeta Isaías, nesse bloco de capítulos que estamos estudando nos domingos à noite, é chamado de o Apocalipse de Isaías, ou o pequeno Apocalipse, do capítulo 24 ao capítulo 27, nós temos o profeta lá por volta do século 8º antes de Cristo, 740 a 700 antes de Cristo. Olha como foi um tempo antigo em que esta palavra foi dada para Isaías, e ele já profetiza sobre eventos que ainda nem aconteceram nos nossos dias de hoje e ainda estamos esperando acontecer. Então a palavra do Senhor, ela supera séculos e séculos, ela passa por várias gerações e ela continua atual, perfeita, assertiva. Então você tem a Bíblia Sagrada lhe dizendo o que vai acontecer, lhe dizendo qual é a recompensa de ser crente no Senhor Jesus Cristo. Se às vezes é difícil o sábado trazer a criança para o OANSE, lembre-se, a recompensa futura é muito melhor do que o descanso do tempo presente. Lembre-se disso. E nós temos que nos esforçar e batalhar para cada vez mais conhecer a Deus. Você pode conhecer, obviamente, na sua casa, mas a igreja é um local onde desfrutamos da comunhão uns com os outros, com Deus, local de aprendizado da Escritura e de compartilhar e de orar e de estar juntos, recarregando as energias, porque amanhã você vai lá para o seu trabalho, os jovens vão para a sua universidade, para a sua escola e vão enfrentar as trevas, os ensinos das trevas. É isso mesmo.
no mercado, no comércio, no trabalho, e não é fácil, e temos que ser luz no meio das trevas, para que muitos venham também a se arrepender dos seus pecados e a crer no Senhor Jesus Cristo. A recompensa dos que creem no Senhor. 3 verdades sobre esse texto de Isaías 25, 2 nós já estudamos. Hoje vamos estudar a terceira destas verdades sobre a recompensa do Senhor para os que creem, para os crentes em Jesus. A primeira verdade, falamos sobre o louvor e a adoração a Deus que cumpre as suas promessas antigas. Olha o verso 1, Isaías 25, versículo 1, diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um monturo de pedras e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. E nós observamos como o Senhor cumpre suas promessas antigas, dentre elas a salvação, e de como o Senhor vai punir essa cidade do pecado, onde o pecado domina, na era do pecado. A cidade aqui é a ideia de um ícone de tudo o que é pecado dentro da nossa sociedade, e isso um dia vai acabar. O Senhor vai pôr fim aos pecados da sociedade do mundo. Mas aprendemos também, já domingo outro, aí antes do passado, anterior à conferência de aniversário, que as bênçãos do grande banquete são para os que creem. Haverá um grande banquete para as nações, haverá um grande banquete para aqueles que vão reinar com Cristo eternamente, haverá um banquete para a igreja, chamada as bodas do Cordeiro, e Jesus nos convida para este banquete. Olha do verso 6, aí na sua Bíblia, Isaías 25, até o verso 8. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Verá esse grande banquete com comida, e nós ressurretos, crentes em Jesus, da velha aliança, da nova aliança, juntos, nos congratulando, festejando o quê? Deus venceu, o pecado acabou, Satanás está preso, em breve será lançado no lago de fogo, Jesus voltou. Esse é o grande banquete que vai celebrar tudo isso, uma grande festa, um banquete para as nações. A turma diz que o crente gosta de comer, é porque é bíblico, está aqui, um grande banquete para os crentes em Jesus, e não é algo somente espiritual. Não pense que é um banquete só para espíritos, não. Estaremos ressurretos, novos corpos, e estaremos aqui na terra, a terra restaurada, para Jesus governar. O Senhor Jesus estará governando. Obviamente ainda não é o novo céu, mas entendemos que está tratando aqui desse reino milenar do Senhor Jesus Cristo quando Ele retornar. Mas veja, é uma grande recompensa, porque o Senhor venceu, e é óbvio que Ele vai vencer.
A terceira verdade que observaremos hoje é a alegria. A alegria com a consumação da nossa salvação. E esse tema de alegria e felicidade é um tema muito observado na sociedade moderna e pós-moderna. Todo ser humano quer felicidade. Se você perguntar às vezes para crentes desavisados, você pergunta qual é o seu propósito de vida, muitas vezes ele vai dizer, ser feliz. E é errado ser feliz? Pois é, necessariamente não, mas esse não é o nosso propósito de vida. Nosso propósito de vida é a glória de Deus nesta terra. Porque desde que o pecado entrou no mundo, quem é feliz? Desde que o pecado entrou no mundo, quem tem felicidade plena nesta terra? Se você observar bem, sempre existem pontos faltando, sempre existe uma carência ou necessidade na sua vida, você nunca está satisfeito, nunca é pleno. Por quê? Porque somos pecadores, estamos no meio de pessoas pecadoras, a sociedade é corrompida pelo pecado e o mundo e a natureza jaz no maligno. Então, não tem como ter felicidade plena. Isso é um engano da sociedade moderna que vende essa promessa de felicidade. E, pastor, o senhor está meio pessimista hoje, né? Foi que houve, não descansou pela tarde? Não, não é isso. Não é questão de pessimismo. É refletir o que a Bíblia diz. É uma realidade exposta pela palavra de Deus, porque o pecado entrou no mundo. E aí, o que fazemos? Felicidade é estar com o Senhor. Felicidade é aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Felicidade é se realizar no plano de Jesus para você. Qual o plano de Jesus para você? Está na Bíblia Sagrada, né? O Senhor tem um plano para você. Nada mirabolante, mas de modo geral, temos que viver no plano de Jesus para a glória de Deus, viver em fé, viver buscando obedecer aquilo que o Senhor nos ensina na Bíblia Sagrada, conhecer a Deus, que não é nada místico, e não tem ninguém especial que conhece mais a Deus do que o outro, porque o Senhor está aí, Ele quer ser conhecido, e esse conhecimento vem a partir de um relacionamento pessoal com Deus, através do Senhor Jesus Cristo, que é o único mediador que nos leva ao Senhor nosso Deus, não há outro. E para conhecer de Deus e do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, você precisa da Bíblia Sagrada. Alegria, felicidade, somente com a consumação da nossa salvação. A Bíblia diz que nós somos salvos. Que pretensão, né? Você, crente, dizer que é salvo? Pois é, somos salvos, não porque merecemos, não porque nos batizamos, não porque somos de uma igreja batista, mas porque Jesus Cristo, que é Deus e que é homem, morreu numa cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Salvo de quê? Do inferno de fogo, que é a condenação para todo pecador que escolhe viver nos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem de Gênesis a Apocalipse. Desde o início isso é relatado, é só ler a Bíblia, a revelação de Deus. E a única forma de você ser salvo desta condenação é por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Não é pela fé em uma igreja, não é pela fé em um pregador, é pela fé no Senhor Jesus, que é Deus e homem, e que ao morrer na cruz, abriu a oportunidade para você, arrependido dos seus pecados, crer em Jesus e suplicar a Ele em oração para ser salvo. Isaías 25, verso 9, fala desta salvação. Olha o que diz lá em Isaías 25, verso 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos.
na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Esse versículo não está falando da salvação dos problemas, dos exércitos, dos conflitos militares. Isaías, do capítulo 13 ao 23, vimos os oráculos de Deus contra várias nações, Assíria, Tiro, Egito, própria Jerusalém, Moabe e várias outras nações. E ali a salvação que eles queriam era uma salvação no tempo presente, da época deles, contra os exércitos, contra o império da Assíria que estava chegando e queria assolá-los. Mas os oráculos diziam que essas nações seriam destruídas, e foram mesmo, porque não se arrependeram dos seus pecados e não buscaram ao Senhor, inclusive Jerusalém. Mas aqui o verso 9 não está falando de salvação do tempo presente, das dificuldades dessa vida. Está falando de salvação, sim, no futuro. A salvação do espírito e do corpo, do ser humano. Porque há pouco se falou da ressurreição. Porque há pouco se falou de um grande banquete para as nações. Esse banquete já aconteceu, você já viu isso na internet, na mídia, foi noticiado, tem algum documento dizendo que esse banquete foi dado? Não, mas isso vai acontecer, assim como foi prometida a vinda do Messias, e veio o Senhor Jesus Cristo, ele vai retornar, e o Senhor Jesus vai ministrar esse grande banquete para as nações convertidas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, a expressão naquele dia se refere a uma expressão futura. E a alegria do povo é porque essa salvação que eles esperavam chegou. É a alegria da salvação consumada. Lá em 1 João 5,13, um versículo muito conhecido, diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Olha, é presente. Ele não diz, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que vocês terão a vida eterna. Não, não é assim que está escrito. Vocês tendes. Hoje, João escreveu para os crentes daquela época. Hoje, vocês têm a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Muito simples esse versículo. Quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo é salvo hoje. Todo aquele que é arrependido dos seus pecados pediu para Jesus lhe salvar da tão grande condenação, é salvo hoje, no tempo presente. Ah, mas eu ainda peco. Como é que eu entendo esta salvação? Seu espírito foi salvo, sim, mas o seu corpo ainda sofre os efeitos do pecado, você ainda tem a velha natureza, infelizmente, como todos nós temos, e você vai pecar. Você odeia o seu pecado, você crente em Jesus, você batalha contra o seu pecado todo dia, mas acaba pecando. Esse não é o pecado por obstinação, esse é o pecado que você está lutando contra a sua natureza e, infelizmente, acaba pecando. E esse pecado que nós temos que lutar também, todo dia. Mas o fato é que já somos salvos, sim, pelo sangue de Jesus, não porque merecemos. Nenhum ser humano merece a salvação, é digno da salvação, conseguiu a salvação ou pediu a salvação, por incrível que pareça. É graça total e completa do Senhor. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. O morto pode pedir um remedinho? Me dê um remedinho porque eu estou morto, para eu melhorar? Existe isso? A metáfora é clara, morto está morto, ele só pode ressuscitar. Ressuscitamos o nosso espírito. Falta a ressurreição do corpo, e ela vai acontecer. E juntos estaremos nesse grande banquete que vai ser celebrado. Mas 1 João 5,13 fala exatamente da salvação presente do espírito. Nosso espírito já foi salvo, está salvo hoje, partindo da terra hoje. Estaremos no céu com Deus. E em breve ressuscitaremos para viver com Cristo por toda a eternidade. E essa é a salvação de que Isaías está falando no capítulo 25, verso 9. É a salvação consumada, é a salvação completa. Jesus fez tudo para a nossa salvação, não está faltando nada, mas ela ainda está acontecendo. Salvos no espírito, mas ainda não na carne. E às vezes nos apegamos demais às coisas desta terra, achando que a alegria está aqui. Não está.
O homem vive no máximo 90, 100 anos. Alguns têm passado, graças a Deus por isso, 100 e poucos. Mas a vida que vale a pena é a vida eterna. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou: trabalhem pelo tesouro que não perece, que a traça não corrói e o ladrão não rouba. Você trabalha por esse tesouro? Sábado, no Clube Oance, é uma forma de trabalhar pelo tesouro da eternidade. É um investimento no reino de Deus. Você está investindo seu tempo de descanso para servir ao Senhor, ensinando as crianças a palavra de Deus. Isso é investir nos tesouros celestiais. É muito simples. Isso é investir. Quando você investe no serviço do Senhor, eu falei do Oance, hoje é encerramento do Oance, mas pode ser outro serviço do Senhor, pregando o Evangelho, discipulando, estudando a Bíblia com seu irmão, orando, e tantos outros serviços que temos para a glória de Deus. Isso é investir no reino de Deus, e você entende que isso é felicidade, e é mesmo. Lá em João capítulo 3, verso 18, Evangelho de João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens são julgados por isso, amaram mais as trevas do que a luz. Mas aqueles que creram em Jesus, receberam a luz do Senhor Jesus, creram nele, não estão julgados. Ou seja, não há condenação para os que creram em Jesus. Isaías 25, 9, naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Lá na época de Isaías, eles esperavam a salvação se completar. Hoje nós estamos esperando também esta salvação se completar. E aí ele diz ainda: e ele nos salvará. Já somos salvos, mas ainda não completamente. Mas quando da volta do Senhor, seremos plenamente salvos. E no decorrer do texto, lemos que o próprio Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Choramos e sofremos por causa dos pecados. Nossos pecados, pecados de outros que nos maltratam, pecados da sociedade que nos oprime, mas choramos. E o Senhor mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Ou seja, você não vai mais chorar na vida eterna. Você não vai mais sofrer, não será oprimido, não sofrerá decepção, não se sentirá abandonado ou abandonada. Você não sofrerá as mazelas do tempo presente. Na vida eterna com o Senhor, novos corpos em Cristo, ressurretos, vivendo numa sociedade perfeita por toda a eternidade. Não serão só 100 anos, 110 anos de vida, serão séculos e séculos e séculos. Não sei nem como é que a gente vai contar aquele tempo, porque será eterno nossa vida com o Senhor. Esperar na e a salvação de Deus, muitas vezes, pode ser cansativo e desanimador. Você está ouvindo e dizendo: pastor, tudo isso é verdade, sou crente, creio na Bíblia, mas está demorando, né? Estou sofrendo, e aí, o que fazer? No verso 9 que estamos lendo de Isaías 25, duas palavras importantes: em quem esperávamos. Outra palavra importante: a quem aguardávamos. O crente, ele espera, ele aguarda esta salvação. Ela aconteceu já, mas ainda não completamente. Estamos aguardando esta salvação e nela nos alegraremos. O final do versículo diz: na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Mas nesse percurso, muitas vezes nos desanimamos, fraquejamos, pensamos: vale a pena esse caminho que é Jesus? Vale a pena a instituição da igreja que Jesus criou? Vale a pena tanto esforço, o estudo desse livro tão grande, o tempo dedicado à oração? Vale a pena todo esse investimento?
O Salmo 119, 123 diz assim: desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Às vezes passamos por isso, são vales, momentos de sofrimento, mas a resposta, se vale a pena, é óbvia. Claro que vale. E aí entra o princípio: o justo vive pela fé. Não deixe de crer na palavra de Deus e nas promessas do Senhor Jesus. Não deixe de confiar que Jesus realmente é o único caminho, a única verdade e a única vida. Não deixe, porque vale a pena. Isaías 25:9 diz que nós pularemos de alegria, exultaremos na salvação do Senhor. Mas hoje, embora salvos já, nós estamos esperando e aguardando. Mas vai chegar, né? Tenha paciência, vai chegar, o Senhor há de retornar. Deus nos faz fortes, Ele multiplica as nossas forças quando estamos desanimados, aguardando a nossa salvação. A vida do crente é cheia de disciplinas e passamos por situações complexas, é verdade, tentações, provas, e o Espírito nos capacita a vencer, mas não é fácil, é luta e temos que batalhar. Mas o próprio profeta Isaías mostra que o Senhor nos capacita a estarmos animados enquanto aguardamos essa tão maravilhosa salvação se completar. Texto muito conhecido, Isaías 40. Olha o que o profeta diz lá no verso 28. Isaías 40, versículo 28. É um texto maravilhoso que diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam. Parece que ele está falando de alguns jovens de hoje, né? Os jovens se cansam, os jovens estão meio cansados hoje. Se bem que não, porque ontem a despedida foi longa, né? Os daqui não, são outros jovens. Jovens, outros jovens, eles se cansam, né? Eles fatigam, e os moços de exaustos caem. Olha aí. Mas os crentes, os jovens dessa igreja, verso 31, os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha, os que esperam no Senhor, estamos esperando a salvação se consumar, a volta de Jesus, a ressurreição, esse grande banquete. Não desanime. A nossa peregrinação é até o último dia da nossa vida. Não fraqueje, não deixe de ser fiel todos os dias da sua vida. Confie no Senhor, é só crer, é só ter fé, porque nós temos o poder, que é o Espírito de Deus. Nós temos a palavra, que é a verdade. Jesus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Nós temos a igreja pecadora, mas o corpo de Cristo. Percebe, irmãos, nós temos tudo para ter uma vida abençoada e maravilhosa nesta terra. Apenas creia, apenas siga, apenas não fraqueje, porque o Senhor promete nos dar energia, força, não só para a mente, mas para as nossas emoções e para o nosso corpo físico mesmo, para viver a vontade do Senhor nesta terra. Fácil não é, e nem Jesus disse que seria. O Senhor Jesus, nos evangelhos, ele sempre diz aos discípulos que vão ser perseguidos, que vai ser difícil, que tem que negar a própria vida para fazer a vontade dele, mas ao mesmo tempo o Senhor nos mostra as maravilhosas bênçãos do que é viver para Deus. É incomensurável aqui na terra. Apenas creia, você só vai perceber que é maravilhoso viver com Jesus, se você viver com Jesus, se você estiver pregando o Evangelho, se você estiver ensinando a Escritura, orando,
vivendo a vontade de Deus, obedecendo ao Senhor. E muitas vezes, para obedecer ao Senhor, você tem que deixar muitas coisas da sua vida. Mas ainda assim, é muito mais maravilhoso seguir com o Senhor. Deus leva nossos fardos hoje. Às vezes é difícil, às vezes é desanimador, mas pela fé, lembre-se disso. Deus leva nossos fardos hoje. Você está cansado da luta contra o pecado? E é dura. Você está cansado da disciplina da vida do crente? Acordar cedo, semana de trabalho, domingo, escola dominical, e quando tem a assembleia, ainda tem um café da manhã que é 7h30, você não é obrigado a vir para o café, tudo bem, mas perde a comunhão, né? Já tem pouca comunhão. Aí à noite tem outro culto, outra pregação, aí quarta-feira e tantas coisas para você estudar a Bíblia. A vida do crente é uma vida de disciplina, é uma vida de lutas e batalhas, mas você persevera porque quando pesa, o Senhor carrega os nossos fardos. Salmo 68:19 diz assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Todo dia. Olha, quem sustenta você é o Senhor. Até você que não é crente em Jesus e não tem fé em Jesus, quem sustenta você é o Senhor, porque a graça dele é incrível e abundante. É Ele. Você pode até não acreditar ou discordar de mim, mas a Bíblia diz que é Ele, é, Jesus, é o Senhor que lhe sustenta, carrega o seu fardo para que você aguente a luta do dia a dia de viver num mundo tão cheio de pecado. Basta assistir o noticiário. Mundo cheio de pecado, cheio de mentira, cheio de engano. Como viver nesse mundo? E eu também sou pecador. Então as coisas estão bem difíceis. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Salmo 51:12. Davi, depois de se arrepender do seu pecado terrível, do adultério e do assassinato, ele ora e diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Salmo 51, verso 12. Quando a gente peca, e quando às vezes continuamos um pecado, a alegria da salvação meio que ela se esvai. E aí o crente começa a se perguntar: qual o sentido de eu estar aqui? Qual é a vantagem de fazer parte do povo de Deus? Qual é a recompensa? Cadê? Mas isso acontece, isso a gente chama de incredulidade, porque ele começou a olhar para as coisas desta terra e deixou de olhar para os céus e para o Senhor Jesus. Davi cometeu um grande pecado, estava arrependido, e uma das coisas que ele pede é: restitui-me a alegria da tua salvação. Irmãos, a salvação traz grande alegria. Os crentes em Jesus já são salvos hoje, e em breve seremos salvos completamente. Ressurreição, vida eterna, vida sem sofrimento, para a honra e glória do Senhor e com o Senhor. Salmo 119, 166 diz: espera o Senhor na tua salvação e cumpre os teus mandamentos. O Salmo 119, 174 diz: suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. E assim por diante, vários dos salmos vão nos orientando que salvação é igual a alegria. Então, por que eu não estou alegre? Talvez você se pergunte. Tem muitas explicações para isso. Uma delas nós já apresentamos aqui. Talvez você está vivendo em pecados, precisa confessar seus pecados a Deus, pedir perdão, para ter essa alegria restituída a você. Ou pode ser que você está muito ligado às coisas desta terra e não está dando tempo para o seu relacionamento com Deus. Deus é um Deus de relacionamento, então você tem que se relacionar com o Senhor. E se você não está conseguindo ter esse relacionamento, você está perdendo o privilégio de se alegrar com o Senhor, com as bênçãos de Deus, infelizmente. Lembra da história de Marta e Maria com Jesus? Uma escolheu arrumar a casa para deixar um brinco para receber o mestre, né?
e a outra escolheu ficar sentadinha ouvindo Jesus. Quem é você, né? Marta é a que queria arrumar a casa toda, né? Era preocupada com a casa. Maria, as duas irmãs de Lázaro, Maria queria ouvir Jesus. O que é que você quer? Né? Você quer arrumar tudo na sua vida, trabalhar desesperadamente, sem ter tempo para nada? Ou você quer ouvir Jesus? Eu não estou falando só de vir à igreja, não. Estou falando de você ter um tempo de qualidade na sua vida, com a sua família, abrir a Bíblia e ler. Ler, e orar, e comentar com a família sobre a palavra de Deus. Pense nisso. Lamentações 3:26. O livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, foi logo depois de Jerusalém ter sido destruída. Foi logo depois da invasão ali do Império Babilônico, a cidade, os muros derrubados, a cidade queimada. E ele lamenta, obviamente o profeta lamenta pelo pecado do povo, que causou tudo aquilo. Obviamente, a ira de Deus contra, né, Jerusalém. Lamentações 3:26 diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Difícil fazermos o silêncio. Aguarde a salvação de Deus. Deus já nos salvou pelo sacrifício de Jesus. Estamos aguardando Deus completar esta salvação, nos livrar dos sofrimentos do tempo presente. Faça isso em silêncio. A ideia é sem reclamar, sem murmurar, mas sempre com palavras de gratidão ao Senhor, de louvor e de adoração. E quando tudo for ruim, e acontece mesmo, as coisas na vida muitas vezes não vão bem como gostaríamos, e nós ficamos emocionalmente abalados, muitas vezes deprimidos, alguns até desesperados. Lembre-se do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17. Abacuque não estava entendendo: por que, Senhor, a Babilônia vem destruir o teu povo, a tua santa cidade de Jerusalém? Não entendo isso, Senhor. Por que o Senhor quis esse juízo para Jerusalém? E lá ele aprendeu que o justo vive pela fé, e viver pela fé no contexto de Abacuque é confiar na vontade de Deus, mesmo quando ela é difícil de nós aceitarmos. Imagine naquela época o povo de Jerusalém aceitar o que o profeta Jeremias pregava, que eles tinham que se arrepender, porque senão a cidade seria invadida, e o rei não queria se arrepender, e ninguém queria se arrepender dos seus pecados, e viviam em grande pecado de idolatria, de imoralidade, e veio Nabucodonosor mesmo, né? Na verdade seu exército, e invadiu Jerusalém. É difícil, para eles deve ter sido muito difícil entender isso, como seria difícil entender, estamos aqui adorando a Deus, louvando ao Senhor, e aí quando vamos para casa esse prédio cai, um terremoto, que nunca tem terremoto aqui, e o prédio... Aí vai ficar todo mundo: meu Deus, por que, Senhor? Onde nós erramos? É difícil entender esses desastres, essas coisas, na nossa mente humana. Mas quando as coisas forem ruins, é aí que nós devemos lembrar da alegria da nossa salvação, que é consumada para a vida eterna. Olha Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Percebe? A plantação não está dando fruto, o gado morreu, sumiu, fugiu, levaram, está sem gado, está tudo ruim. É uma sociedade agropastoril aqui. Mas, apesar de tudo isso, eu me alegro no Deus da minha salvação. Salvação é alegria no meio das dificuldades do tempo presente. E o verso 19 diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Eu ia trazer a foto da corça aqui, mas eu acho que ia ser só uma foto, aí não tem graça. Chegar em casa, você procura na IA a corça, né? E ela é um animal que ela escala montanhas.
É incrível. Ela tem um casco pequeno e ela sobe nas fendas, montanhas assim, bem verticais, e está lá a corça conseguindo subir. É um negócio que você fica... É incrível. Essa é a ideia. Então nós somos firmados como os pés da corça quando ela sobe uma montanha. Você fica besta vendo a corça subir lá, montanha de rocha. Negócio incrível. E aí você procura depois. Mas o fato é que o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa salvação presente e futura, e a nossa alegria vem do Senhor. A salvação prometida, irmãos, ela traz alegria. É isso que Isaías está falando no verso 9. Volta para o verso 1, Isaías 25, 1. Diz assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado Teus conselhos antigos. Os conselhos antigos e estas maravilhas são a salvação de Deus. Aquele grande banquete que nós já vimos se refere à salvação de Deus e à recompensa do crente. E aqui nós estamos tratando da alegria da salvação. Mas, no verso 10, olha o que diz Isaías, capítulo 25, verso 10. Porque a mão do Senhor descansará neste monte. Então a gente já viu que de Jerusalém vai vir a palavra do Senhor, o Messias, o Senhor Jesus reinará de Jerusalém, e nós estaremos desfrutando desse grande banquete com as nações lá em Jerusalém, no futuro, quando da volta do Senhor Jesus Cristo, a mão do Senhor vai descansar ali, no sentido de abençoar. Mas, tem um mas aqui no verso 10. Mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. Moabe aqui é um símbolo das nações incrédulas e idólatras, e é um símbolo de todo aquele que não crê no Senhor e não quer saber de Deus e não confia na salvação em Jesus Cristo. Moabe será trilhado, a ideia é esmagado. Haverá salvação, os crentes se alegrarão nessa salvação, haverá esse grande banquete, a mão do Senhor nos abençoa, a salvação traz grande alegria, mas Moabe vai ser esmagado. Por que Moabe vai ser esmagado? Vai ser esmagado como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. E aqui você sabe o que é? Aqui é uma palavra bonita, esterqueira. Você sabe que esterqueira vem de quê? A cova da esterqueira é uma fossa, é um buraco com fezes e água e lixo e monturo, e aquele que não crê em Jesus, essa é a metáfora para o inferno. Aquele que não crê em Jesus será esmagado numa grande fossa, num grande buraco com fezes, e ali vai ser o seu fim. Enquanto alguns estarão no banquete com o Senhor, outros estarão nessa situação terrível. Moabe é um exemplo, mas não quer dizer que será só Moabe, mas será todo aquele que vive no estilo de Moabe, no pecado de Moabe. Veja que o Senhor vai pisar, o Senhor vai trilhar, esmagar com os pés todo aquele que não crê nele. Diferente do início do verso 10, a mão do Senhor vai estar abençoando os crentes, aqueles que creram em Jesus, e os pés do Senhor esmagando nas fezes todos aqueles que não querem saber do Senhor. Que versículo difícil! É um versículo extremamente poderoso e cheio de significado, e que desafia o nosso entendimento muitas vezes. E é por isso que todo aquele que ainda não creu deve se arrepender dos pecados e crer no Senhor Jesus. Mas por que Moabe? Olha o verso 11. No meio disto, estenderá ele as mãos. Ele quem? Moabe. Moabe aqui a nação é retratada, é personificada como um indivíduo. Ele vai estender as mãos. E o que é que ele vai tentar fazer? Como as estende o nadador para nadar.
Ele vai tentar sair desta fossa de fezes. Ele vai tentar sair nadando. Moabe não aceita o juízo de Deus. O pecador perdido não aceita que Deus pune o pecado, e o pecador que não se arrepende do seu pecado, e o pecador é tão obstinado, tão orgulhoso e tão soberbo, que ele acha: eu posso viver sem Deus, eu posso ir contra o juízo de Deus, e eu vou sair do juízo de Deus, e eu vou ser feliz por minha própria conta, pela minha força, pela minha inteligência. Isso não vai acontecer. Moabe estendeu os braços, saiu nadando daquele buraco cheio de fezes e de esterco e de água e de palha, um monturo, um lixo, e ele se esforçando para sair dali, achando que seria mais forte do que o Senhor. Essa é a metáfora que o Senhor nos coloca. Mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-ás e derribá-las-á por terra até o pó. Esta figura mostra a autossuficiência do ser humano. É o humanismo. Descreve a natureza humana de querer ser feliz sem a presença de Deus. Eu quero ser feliz sem a Bíblia Sagrada, eu quero ser feliz sem Deus, eu vou ser feliz sem Jesus, eu não preciso de Jesus, eu não preciso dessa Bíblia. É isto que esta metáfora está dizendo: eu não preciso de Deus. Mas o Senhor vai abater Moabe, o orgulho de Moabe, a soberba de Moabe, a altivez de Moabe. Os pés do Senhor vão pisar todos aqueles seres humanos do planeta Terra, de todas as épocas, que não adoraram e glorificaram o Senhor, que se revela na Bíblia Sagrada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há alegria à parte de Deus. Não há. A alegria vem da nossa salvação. A alegria vem da graça de Deus. A alegria vem de estarmos juntos com o Senhor. Os tempos podem ser difíceis. Às vezes nós podemos ficar desanimados, mas o Senhor é a nossa força. Ele nos anima para continuarmos alegres, aguardando essa tão poderosa salvação. Moabe sempre foi um povo soberbo e orgulhoso. Lá em Números capítulo 24, verso 17 diz: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Perceba, né? O cetro do Messias aqui vai destruir as têmporas de Moabe. Moabe já era uma nação vista como soberba naquele período. E em Isaías 16, verso 6, temos ouvido da soberba de Moabe, soberba em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor. Quem você é? Você é um pecador arrependido, que reconheceu: sem Jesus não há vida, sem Jesus não há alegria, sem Jesus não há felicidade verdadeira, sem Jesus não há salvação. Se você é esse pecador, mesmo que hoje você possa estar triste, saiba que você é muito feliz. Desfrute da felicidade no tempo presente que Deus lhe dá, e também da felicidade futura que ainda vai se consumar. Mas você também pode ser como Moabe, aquele que acha que vai conseguir viver nesta terra sem a bênção do Senhor. Coloque na sua mente essa antítese e escolha: você quer o banquete com Deus ou a fossa e as fezes da condenação? Não tem outro caminho. E essa é uma realidade muito clara. Isaías termina o capítulo exatamente dessa forma. Ele quer que aqueles que estão lendo escolham. Você vai querer o banquete com o Senhor, gordura, vinho, comidas deliciosas com Deus,
no reino do Senhor Jesus Cristo, as nações convertidas, ou você vai querer ser soberbo, orgulhoso, achando que é possível ser feliz sem o Senhor? Que o Senhor nos ajude, nos abençoe a desfrutarmos das recompensas da salvação que o Senhor tem para nós. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. Te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigado, ó Deus, pelas crianças hoje recitando os textos da Tua palavra, testemunhando, ó Pai, desta salvação que tem chegado a elas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de nós, e muitos aqui já se arrependeram dos seus pecados, entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, aguardando essa tão maravilhosa salvação que já começou, mas há de se consumar. Ajuda-nos, ó Pai, a viver no tempo presente, olhando para o futuro, para a volta do Senhor Jesus Cristo, a investir na eternidade e não somente nas coisas desta terra, a investir nossas vidas para a glória do nome do Senhor, porque certamente esse investimento trará grande alegria. Obrigado, Senhor, pelas recompensas que o Senhor nos dá nesta tão maravilhosa salvação. E também pelas bênçãos de hoje e pela força que o Senhor nos dá pelo Teu Espírito para lutar contra os nossos próprios pecados. Abençoa a Tua igreja, cada um aqui, para entender a Tua palavra e viver a Tua palavra para a glória do nome do Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Temos um tempo de oração silencioso agora. Você pode conversar um pouco mais com o seu Senhor e Salvador. Deus abençoe e uma boa noite.